A própria Folha deixou aqui um esquema que explica o que acontecia, né? Então vamos dar uma olhada nesse esquema. Vamos colocar aí na tela. Acho que você consegue enxergar aí a tela. O que nós temos é o seguinte. Aqui, né, Moraes fazia pedidos de produção de relatórios contra determinados alvos ao juiz instrutor do seu gabinete no Supremo, o Ayrton Vieira. Então, só para explicar essa parte. O ministro atua no Supremo e ele também era ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Todos os ministros do Supremo contratam juízes para serem juízes instrutores, juízes que vão auxiliar nos processos, que vão fazer a maior parte do trabalho para falar a verdade. O principal juiz instrutor no âmbito desses inquéritos supremos do ministro Alexandre de Moraes é o juiz Ayrton Vieira. Então, o Ayrton Vieira, né, lembra disso, está trabalhando no Supremo para auxiliar o ministro Moraes lá em todas as investigações e outros processos que o ministro toca. Pois bem, aí nós começamos o problema. O ministro Moraes pede ao ministro Vieira que faça um relatório, utilizando a estrutura do TSE, sobre um determinado alvo, sobre uma pessoa que teria cometido o crime de opinião, né, de ter apresentado uma opinião desfavorável ou ao próprio ministro, ou ao Supremo, ou ao TSE, ou às eleições, ou o que o ministro achasse que fosse algo que excederia a liberdade de expressão. Número 2, né? Por meio de WhatsApp, Vieira repassava os pedidos, sem ofício à decisão, ao servidor Eduardo Tagliaferro, chefe da AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Um órgão que foi criado, se não me engano, na gestão Fachin, no TSE, para supostamente receber informações, receber denúncias ou fazer investigações por iniciativa própria e desbaratar fake news sobre o processo eleitoral ou sobre candidatos. Isso já é algo extravagante do ponto de vista da justiça, porque se é um princípio que os juristas, que os professores de direito gostam de apresentar, é que a justiça só agiria quando fosse provocada. No caso específico dessa assessoria especial de enfrentamento à desinformação, nós temos um monitoramento proativo de um tribunal eleitoral sobre o que seria considerado desinformação, fake news ou ataques ao próprio tribunal ou ao próprio sistema eleitoral brasileiro. Então, esse senhor, Eduardo Tagliaferro, seria responsável, seria o chefe dessa assessoria especial. Então, em tese, ele estaria recebendo denúncias de pessoas na internet, até um número agora foi criado para isso, ou por e-mail, mas aqui nós temos o ministro do Supremo, ou o seu juiz, né, instrutor, o seu auxiliar, pedindo diretamente ao chefe do TSE que produzisse relatórios pescando informações nas redes sociais para embasar decisões do ministro lá no Supremo e outros inquéritos que não tem nada a ver com o TSE. Então aqui o passo 3. Tagliaferro recebia os pedidos e com a sua equipe monitorava redes e grupos de conversas para produzir os relatórios, seguindo os pedidos do gabinete do ministro Moraes no Supremo. Os relatórios eram enviados para o inquérito das fake news, no gabinete de Moraes no Supremo. O envio, no entanto, era feito como se o monitoramento e investigações tivessem sido produzidos de forma espontânea. Então aqui a Folha coloca um exemplo desses relatórios produzidos lá no TSE, por essa secretaria especial, inclusive dando o exemplo do Rodrigo Constantino, jornalista que está censurado no Brasil, passaporte cancelado, contas bancárias canceladas. E aí está aqui a decisão, que a Folha também apresenta, no âmbito do inquérito das fake news, dizendo, né, que a partir de ofício encaminhado pela Assessoria Especial de Enfrentamento de Informação, por meio da qual foi remetido o relatório técnico referente ao levantamento de perfis em redes sociais, pertencentes a Rodrigo Constantino, para a adoção de providências cabíveis. Né? E assim, Moraes recebia os relatórios e utilizava para embasar decisões contra bolsonaristas. As decisões citava ter recebido dessa assessoria, mas sem revelar ter sido o autor do pedido para a produção. Né? E aí o ciclo recomeçava. Ou seja, não temos aquele princípio da justiça sendo simplesmente, né, questionada por alguém. Aqui a justiça está atuando de iniciativa própria.
E nós temos uma estrutura da justiça eleitoral basicamente sendo usada para investigar pessoas que o ministro já definiu a priori como alvos para medidas como censura, como cancelamento de passaporte e assim por diante. Ou seja, fere aquela ideia da separação entre o juiz que toma decisões, mas que não é o investigador e que não é o acusador, nesse caso específico, e foi uma anomalia criada em 2019 pelo inquérito das fake news, que é um inquérito que cabe tudo, né, em que o ministro acaba assumindo o papel de vítima muitas vezes, porque muitas vezes esses posts que foram apresentados pela reportagem é uma crítica a ele, é um questionamento a ele, ou no caso da visão dele, é um ataque ao tribunal, um ataque a ele mesmo. Ele define quem deve ser identificado ali, quem deve ser investigado, e até manda os posts, os prints, como apareceu aqui, né, no centro desse círculo tem esse print que supostamente teria sido dado pelo próprio ministro ao seu assessor. Então ele é a vítima, ele está investigando porque ele identificou na internet esse post. Ele é o acusador, porque ele está acusando de algum crime, e ele faz o julgamento dizendo, olha, essa pessoa já tem que ser punida aqui com alguma medida cautelar, né? No caso, censura, do Rodrigo Constantino, no caso, bloqueio de contas bancárias, entre outras coisas. Em alguns casos a gente tem busca e apreensão, em outros casos a gente tem prisão, e assim por diante. Para se defender dessa acusação de ter adotado um procedimento que não seria dentro do rito, né, legal, ele fez uma nota, o ministro Moraes, o seu gabinete pelo menos, dizendo que não há nenhuma irregularidade, porque o TSE teria poder de polícia diferentemente de outros poderes, como o Supremo, né, como a Justiça Comum. O problema é o seguinte: a Justiça Eleitoral tem poder de polícia para fins de propaganda eleitoral e para coibir práticas como propaganda eleitoral ilegal e coisas do gênero. A gente já tem um acochambre da Justiça Eleitoral atual que está considerando posts usuais de pessoas como eu, como você, como propaganda eleitoral. Às vezes é uma opinião. Ou, no caso, uma análise e uma opinião de um jornalista. Isso já está sendo considerado propaganda eleitoral. Quando, na minha visão, não é. E segundo, o poder de polícia da Justiça Eleitoral diz respeito a fazer cessar essa eventual propaganda eleitoral ilegal, né? Enfim, que ultrapasse os contornos da lei. Então, é só para isso que o TSE tem poder de polícia. O que a gente está vendo aqui é algo muito diferente. Nós estamos vendo um assessor do ministro lá do Supremo Tribunal Federal utilizando essa estrutura para embasar decisões que envolvem algo que extrapola esse poder de polícia do TSE, da Justiça Eleitoral. Extrapola muito. Não podemos deixar de lembrar que milhares de pessoas no Brasil já foram alvo de algum tipo de censura. Pessoas tiveram suas vidas destruídas, né? Contas bancárias até fechadas, não poder trabalhar na internet. No caso do jornalista Rodrigo Constantino, o trabalho dele né, escrever, dar opinião, falar. E ele não pode fazer isso no Brasil desde que essa decisão foi tomada. E aparentemente, aí vem, né, o grande problema, os próprios servidores tinham consciência disso. Tanto é que nós tivemos um papo entre os dois, entre o Eduardo Tagliaferro e o Ayrton Vieira, em que o Ayrton fala que deveria mudar um pouco para não dar muito na cara, né? Primeiro vamos ouvir aqui uma conversa entre Eduardo e entre o Ayrton sobre o relatório que foi produzido contra o jornalista Rodrigo Constantino. E vejam, poder de polícia jamais envolve a capacidade de um juiz dizer exatamente como deve ser produzido um relatório. Isso simplesmente não existe. Mas vamos lá então ouvir essa conversa. Eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe?
ele está, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele está, esses dias, sem sessão, sem isso e aquilo, ele está com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer. Ou seja, veja, né, o que o pessoal lá desse grupo Prerrogativas, tem os juristas, os garantistas, que defenderam a anulação da Lava Jato porque Moro teria conversado com os procuradores, né? A gente tem o juiz do caso mandando prints para o suposto investigador, que se faria às vezes aqui de policial, dizendo, olha, eu não gostei desse relatório. Esse relatório está muito fraco, eu quero que inclua isso. O juiz aí, o assessor do ministro está dizendo, ele cismou com isso aí, ele quer que você inclua e fazer mais uma vez o relatório. Ou seja, é um relatório, é uma prova que está sendo construída por um assessor que faz às vezes de polícia, ao gosto do juiz que vai julgar e dar a decisão sobre cancelamento de passaporte, sobre censura de redes sociais, sobre bloqueio de contas bancárias, utilizando esse relatório para amparar essa decisão. E para os garantistas, né, que por acaso são todos esquerdistas, são todos petistas, é ok, isso está ok. Já lá na Lava Jato tinha que anular tudo porque o juiz falou, né, com os procuradores, mantinha uma conversa muito próxima com os procuradores. Aqui não. Aqui é tudo legal, porque, em tese, o TSE teria o poder de polícia. Ok, né?